Reforço na colina, o Vasco fechou com uma jovem promessa da seleção paraguaia e você vai saber todos os detalhes no vídeo de hoje. Então eu já conto com o seu like de uma vez e também com a sua inscrição se for a sua primeira vez aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama que começa depois da vinheta. Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um giro de notícias aqui sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Como eu disse na introdução, né? Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva, deixa o like também, que é muito importante. E vamos aqui direto para as notícias do nosso Vasco, porque ontem à noite tivemos duas novidades muito importantes sobre o nosso Vasco da Gama e novidades boas, né? Chega de notícia ruim, ninguém quer saber de notícia ruim, a gente quer coisa boa. Ontem o Vasco contratou uma promessa da seleção paraguaia, segundo a imprensa paraguaia já está tudo fechado entre o Vasco, o clube que ele está e também o jogador, e renovou também com um dos seus principais jogadores aí do elenco, que é o goleiro Fernando Miguel. Vamos começar falando aqui sobre essa contratação internacional, pois, segundo aqui o jornalista paraguaio Bruno Ponte, o Vasco fechou com Matias Galarza, jogador de 18 anos que está no Olímpia do Paraguai. Aliás, estava no Olímpia do Paraguai porque agora já está de malas prontas para o Vasco da Gama. Segundo a imprensa paraguaia, o jogador vem para o Vasco por empréstimo de 1 ano e o Vasco não pagará nada por isso, apenas vai arcar com os salários do jogador, o Matias Galarza, que é um meia de 18 anos, com passagens aí pela seleção do Paraguai sub-18 e sub-20. Então deve ter qualidade, né? Se jogou na seleção de base, a gente tem aí uma esperança, não é uma contratação aleatória qualquer. Apesar de ter apenas 18 anos, o Matias Galarza já estava treinando entre o time principal do Olímpia, né? Até o futebol paralisar, o Matias Galarza estava no plantel principal do Olímpia do Paraguai. Para quem não conhece, o Olímpia do Paraguai é um dos principais clubes lá do Paraguai e também da América do Sul, né? Clube aí tricampeão da Libertadores, não é um clube pequeno não, o Olímpia é um clube gigante. E sobre Matias Galarza, o que a gente sabe, o que a gente pode falar desse jogador? Evidente que, assim como você, eu também sei pouca coisa sobre esse jogador, porque a gente não acompanha muito o campeonato paraguaio, né? Aliás, aqui no Brasil ninguém tem o hábito de acompanhar o futebol paraguaio. Mas o que a gente sabe é que é um atleta de 18 anos, com passagens aí pela seleção sub-20 e sub-18 do Paraguai, e que inicialmente chega no Vasco para reforçar a equipe sub-20. E aí você pensa, mas é reforço para a equipe sub-20, não tem nada a ver com o profissional. Não é bem assim, né? Ultimamente o Vasco tem utilizado bastante os jogadores da base, tanto que, se a gente for pegar no elenco principal do Vasco hoje, tem muitos garotos aí que foram revelados na categoria de base, e muitos deles têm aí 17, 18, 19 anos, que é mais ou menos a idade do Matias Galarza. E essa contratação tem o aval do Carlos Brasil, né, que é o gerente da base do Vasco da Gama, que é muito competente, vem fazendo um trabalho muito bom. Talvez um dos poucos acertos dessa gestão Alexandre Campelo tenha sido o Carlos Brasil, que gerencia a base do Vasco, tanto que o Vasco vem revelando aí a rodo, né, uma revelação atrás da outra, o Vasco vem conseguindo revelar aí bons jogadores. E o perfil Detetives Vascaínos lá no Twitter, né, que é do meu amigo Marquinho, um grande abraço aí para ele. O Marquinho entrou em contato com o Carlos Brasil para falar sobre essa notícia do Matias Galarza, né, para saber se realmente procede. E o Carlos Brasil respondeu o seguinte: que as negociações estão sim acontecendo, estão avançadas, mas que no momento não tem nada fechado. A contratação seria mesmo para o sub-20 e o Matias Galarza pode sim pintar no Vasco nos próximos dias, segundo o Carlos Brasil. Muito provavelmente aí ele negou que está fechado, porque ainda não deve ter assinado, e no futebol você tem que ter prudência, né? Você não pode cravar que o cara vai realmente vir se não está assinado, e depois o cara não vem e você fica aí com cara de bunda. Mas o próprio jogador, o próprio Matias Galarza, compartilhou a notícia no perfil dele no Twitter, né? Deu um RT lá e também postou um comentário, alguns emojis aí, confirmando a informação do jornalista paraguaio, o que dá a entender
dizer que realmente o jogador vai desembarcar em São Januário aí nas próximas semanas. Então Matias Galarza, jogador de 18 anos aí, uma das promessas do futebol paraguaio, vem para reforçar a equipe sub-20 do Vasco da Gama. E aí, o que você achou dessa contratação? Deixa aí nos comentários. Eu particularmente acho sim uma boa aposta para o sub-20. O sub-20 do Vasco vem revelando o jogador a rodo. Então se o Carlos Brasil foi atrás desse jogador, ele deve sim ter potencial. É por empréstimo, mas deve ter cláusula de compra caso o jogador consiga render aqui no Brasil. Então acredito que seja mais uma boa aposta aí do Carlos Brasil, gerente da base do Vasco da Gama. E vamos torcer aí para que Matias Galarza, paraguaio, dê certo no Vasco da Gama. Mudando o assunto aqui agora, vamos falar de renovação, porque teve um jogador importantíssimo renovando o contrato aí por mais 2 anos. Fernando Miguel, o goleiro que vem sendo titular aí nas 2 últimas temporadas, e o contrato dele terminava no final desse ano, renovou com o Vasco até dezembro de 2022. O Vasco confirmou essa informação ontem através do diretor executivo Mário André Mazzucco. Numa live na Vasco TV, o Mário André Mazzucco soltou essa informação dizendo que Fernando Miguel renovou o seu contrato até dezembro de 2022. Não era segredo para ninguém que o contrato do Miguel estava chegando ao final. O jogador, inclusive, já tinha dado algumas declarações dizendo que tinha vontade de assinar com o Vasco, mas as coisas ali estavam meio emboladas, principalmente questão de salário atrasado, mas chegaram aí a um acordo e Fernando Miguel será goleiro do Vasco até 2022. Vamos agora aqui a minha opinião, né? O que eu acho dessa renovação do Fernando Miguel. Cara, eu acho o Fernando Miguel um goleiro bom. Não é um goleiro assim excepcional, mas também não é um goleiro ruim. Ele é um goleiro bom, mediano, faz ali o café com leite, não compromete, também não faz nada extraordinário. Um goleiro ali nota 6, nota 7. No momento é o que temos, né? Mas a gente tem que destacar aqui também que o Fernando Miguel é um cara muito comprometido, que se identificou muito com o Vasco e com a torcida, sempre respeitou muito o Vasco da Gama. Então é uma renovação justa. Realmente mereceu essa renovação de contrato. Eu não sei se eu renovaria por 2 anos. Acho assim que 2 anos é um pouquinho demais. O ideal seria renovar com o Fernando Miguel por mais uma temporada, né? Renovar com ele até dezembro de 2021. Acho que aí sim seria justo. Mas a gente sabe também que as negociações no futebol são assim, né? O jogador é um contrato mais longo, quer garantir ali o seu contrato por mais tempo, e nessa negociação e nessa queda de braço, o Fernando Miguel deve ter acabado vencendo e conseguindo a sua renovação até 2022. Acho importante também porque o Vasco hoje tem na sua reserva 2 jovens, né? O Jordi, que fez um campeonato muito bom pelo CSA e voltou, e o Lucão, que é um goleiro aí que tem passagem pela seleção de base e que desperta muita expectativa na torcida do Vasco, né? O Lucão, nas vezes que atuou nessa temporada de 2020, foi muito bem, e o torcedor do Vasco ficou bastante empolgado com o Lucão, um goleiro aí de 18 anos que vem pedindo passagem. Então talvez para essa transição aí, essa passagem de bastão do Fernando Miguel pro Lucão, seja importante até o Fernando Miguel, com a sua experiência, ir ali orientando o garoto e passando aos poucos. Acho que até o final do contrato do Fernando Miguel, muito provavelmente o Lucão vai ser titular, mas acho que o Fernando Miguel vai ser importante nessa transição, de dar dicas, de aconselhar o garoto, e de ser importante aqui com o passar do tempo o Lucão, se Deus quiser. Aí a gente espera muito, que tem um potencial para ser um grande goleiro. O Vasco não revela um bom goleiro desde o Elton, né? Então a gente tem muita expectativa aí no Lucão, que seja titular do Vasco da Gama e consiga grandes conquistas, e acho que o Fernando Miguel vai ser importante aí nessa transição. É isso, meus amigos. Esse foi o giro de notícias da manhã, e à tarde tem uma notícia aqui muito importante. Então fique ligado que à tarde, meu amigo, você vai ficar de boca aberta, porque o Vasco está entre os grandes do futebol mundial. Você vai entender no vídeo da tarde. E se você me assistiu aqui até agora, deixe seu like, se inscreva no canal, e também vou deixar um link na descrição aí de um vídeo que eu participei no canal Cartão Vermelho, falando um pouquinho aí sobre a história do Vasco, um joguinho, ficou muito maneiro. Se você gosta aí de jogos, perguntas e respostas, etc e tal, uma brincadeira na internet, você vai curtir, vai estar aí o link na descrição do canal Cartão Vermelho para você me assistir lá. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima. Fala, torcida vascaína, aqui é o Fernando Praz. Queria convidar todos vocês nesse momento difícil que a gente está passando a prestigiarem, quem puder colaborar, com a live da Solidária Vasco, no dia 20 de junho, às 20 horas. Vamos tentar aí arrecadar ajuda e fundos para o Heitor, nosso amigo que está passando por um momento difícil. O Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, que só atende crianças.
E vamos curtir também, vai ser uma grande live. Espero que todos gostem, todos aproveitem e quem puder colaborar financeiramente, maravilha. Quem não puder, também colabora muito divulgando para os seus amigos nas redes sociais essa live da Solidaria Vasco, dia 20/6 às 20 horas. Um grande abraço.